que creem para a conservação da alma. Amém, Jesus? Nós não voltamos atrás para cair em condenação. Nós avançamos para alcançar a salvação da nossa alma. Quem está entendendo, diga amém. Poder se sentar em nome de Jesus. Desde a semana passada, nós começamos a trabalhar sobre o projeto de vida 2016. Até quem não pegou o projeto de vida, você pode estar pegando, tá bom? Pode estar pedindo para um obreiro aí, ele vai estar cedendo a você o projeto de vida que você vai estar escrevendo, vai estar trazendo uma cópia para a igreja. Nós vamos estar levando uma cópia para o monte. No dia 31, às 3 horas da tarde, eu estarei queimando o seu pedido ao Senhor. Amém, Jesus? Estarei ali no monte com uma equipe de fé em oração para colocar o seu pedido nas mãos de Deus, tá bom? A semana passada eu falei da seriedade. Eu falei que a seriedade, ela precisa ser de pronto para quando vamos trabalhar sobre um projeto na nossa vida. Ninguém começa um projeto à toa. Ninguém começa um projeto por acaso. Todo mundo que começa a executar um projeto é porque antes estudou, é porque antes sentou, pensou, planejou, para que as coisas dessem certo do começo ao fim. É claro que todo projeto ele precisa passar ao longo do tempo que está sendo feito o projeto, ele vai passar por algumas adaptações. Isso acontece com a nossa vida. Às vezes você vai ter que orar mais, às vezes você vai ter que se dedicar mais a esse tipo de projeto da sua vida. Existem adaptações que nós precisamos fazer ao longo do tempo. Mas a seriedade, a responsabilidade, o valor que eu faço isso, que eu estou dando a isso, do que eu estou fazendo, isso vai falar por si próprio. Porque ninguém faz alguma coisa, ou ninguém tem interesse por alguma coisa, se aquilo não tem valor para ela. Quem está me entendendo, diga amém. Então o projeto de vida é algo que tem que ter valor para você. É algo que tem que ter importância para a nossa vida. Então quando nós lemos aqui no livro de Hebreus, e o livro de Hebreus, muitos aí teólogos, eles apontam que foi o apóstolo Paulo que escreveu por causa da linguagem, quase parecida com a linguagem do apóstolo Paulo, mas nós não podemos bater o martelo. Então, por isso que quando eu li aqui, eu li carta aos Hebreus, não citei o nome do apóstolo Paulo por causa disso, mas a linguagem é quase a mesma. Mas aqui, quando nós lemos esses 2 versículos, Deus está falando do justo. E o justo é aquele que leva as coisas com seriedade. O justo é aquele que vai pagar o preço, aleluia, para quando chegar lá no final, ele ser aprovado. O justo é aquele, aleluia, que vai se esforçar ao máximo para que as coisas deem certo na sua vida. E Deus chama o meu justo. Então o Senhor não está falando com qualquer um. O Senhor está falando com o servo dele. O Senhor está falando com alguém que serve a ele. O Senhor está falando com a igreja dele. E isso estabelece uma linha de raciocínio para nós, que podemos entender que Deus não quer nos encarar de outra forma. Não quer que nós, ao menos, nos comportemos de outra forma. Não, nós precisamos estar focados dentro daquilo que o Senhor está nos estabelecendo pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela precisa nortear a sua vida. Todas as suas decisões, todos os seus planejamentos, o seu plano de vida precisa ser, aleluia, executado sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dar certo. Quem está me entendendo, diga amém. A palavra de Deus vai dar certo na sua vida, na minha vida.
A palavra de Deus vai dar certo na vida daquele que crê na palavra de Deus. Então nós precisamos e muito crer nesta palavra para que algo aconteça na nossa vida. Então, como eu disse a semana passada, o objetivo do projeto de vida é alinhar o coração, entregar os planos a Deus, buscar sabedoria e viver o propósito divino. Então ninguém que vai apresentar um projeto de vida diante de Deus vai fazer um projeto de vida sem pensar no reino de Deus. Porque o meio de nós alcançarmos tudo aquilo que nós estamos pedindo a Deus, é quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus. Amém? Jesus, ele disse em João capítulo 15, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Agora eu digo para você, essa palavra tem efeito na nossa vida? Sim, mas se você cumprir ela. Mas como que eu cumpro essa palavra? Você precisa estar em Jesus Cristo. Mas pastor, como eu estou em Jesus Cristo? Obedecendo a sua palavra. Amém? Então você obedece a palavra, Jesus está em você. Aleluia. E a palavra de Deus que você obedeceu, vai viver aonde? Dentro de você. Tudo que você pedir, vos será feito. Mas Jesus não faz, Jesus não realiza, aleluia, só porque você quer. Não, Jesus realiza porque você encontrou o caminho que leva a resposta de Deus à sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, aleluia, o princípio para que possamos alcançar as nossas petições, as realizações nas nossas vidas, perseverança, fé, serviço e adoração e foco ao alvo. Você não pode se distrair. Ninguém que empenha a sua vida para alcançar um objetivo pode se distrair com outras as coisas. Amém, Jesus? Você precisa manter o foco dentro do seu objetivo. Você precisa buscar aquilo até se concretizar na sua vida. Porque muitos começam bem, irmãos. Muitos começam arrebentando. Muitos começam, aleluia, sabe? Fazendo tudo certinho. Mas ao passar do tempo, a tendência de muitos é desanimar. A tendência de muitos é parar de pedir, parar de sonhar, engavetar sonhos, deixar para amanhã, deixar para depois, quem sabe o ano que vem. Ei, Jesus quer que você, aleluia, busque até que isso se concretize na sua vida. Então você não pode perder o foco, porque diante deste mundo que nós vivemos, existem todo tipo de dificuldade para alcançar a nossa vida. O fato de você ter aceitado Jesus, o fato de você hoje ser um irmão cristão, uma irmã cristã, estar na presença de Deus, seguindo os mandamentos de Deus, não te ausenta de problemas, não te ausenta de dificuldades. E é importante você entender isso, que os problemas, eles só existem porque as coisas estão acontecendo na minha vida. Pensa numa vida parada, nem problema vai ter. Pensa nas coisas acontecendo na tua vida, vai se levantar questionamentos, vai se levantar problemas. E problemas, nós temos uma maneira de encarar problemas diferente que Deus. A igreja primitiva, quando estava ali com os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, ela cresceu. E quando ela cresceu, gerou um problema. E o problema era que as viúvas de alguns judeus não estavam sendo atendidas igual as outras. E aí o que aconteceu? Pedro, Tiago, João oraram a Deus e levantaram obreiros
para poder solucionar aquele problema. Agora eu digo, o problema era ruim ou era bom? O problema que estava acontecendo era ruim ou era bom? Era bom, porque cresceu a obra. Amém? Muitas pessoas estavam aceitando Jesus, estavam aumentando o número de pessoas, almas estavam chegando, então não era um problema, era algo bom acontecendo. Então problema não é coisa ruim, é coisa boa, porque você aprende com o problema, você cresce com o problema, você aumenta a tua fé resolvendo o problema, você, aleluia, passa a buscar mais a Deus enfrentando o teu problema. Então muitas das vezes problema não é uma coisa ruim, mas nós encaramos como coisa ruim. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter esse objetivo na nossa vida e nos mantermos em atividade. Porque não adianta você fazer um projeto de vida, cruzar o braço, engavetar o papel e falar assim, bem, Deus vai fazer. Mas é a sua parte. E a sua atividade. E o seu dispor. E a sua fé, a sua busca. Você precisa fazer isso. É aonde entra na nossa vida, aleluia, campanhas de oração, jejum, consagração de vida. Eu estou lutando por alguma coisa. Eu estou buscando por um objetivo na minha vida. Então eu não posso cruzar os meus braços. Eu não posso fazer de conta que eu já entreguei na mão de Deus e pronto. Não, você precisa trabalhar. Você precisa se dispor. Se caso o seu objetivo não é algo físico, então você precisa lutar acerca do reino espiritual. Você precisa lutar, aleluia, na atmosfera de Deus. Você precisa lutar através da sua fé, da sua esperança no Senhor. Não é ficar esperando vir, não vai vir. Porque você precisa mostrar para Deus que você está pronto para receber isso na sua vida. E o mais interessante é que a Bíblia está cheia de exemplos de homens que programaram a sua vida, fizeram projetos de sua vida em cima daquilo que Deus havia revelado para eles. Um deles está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de 9 a 10, Jabes. Jabes, ele era um homem mais ilustre do que seus irmãos, mas era um homem que, qual o seu nome, já dizia para as pessoas o quanto ele fez a sua mãe sofrer. Porque Jabes significa dor ou sofrimento. E a mãe de Jabes colocou o nome dele dessa forma, porque ela teve muita dificuldade para dar luz a Jabes. Então Jabes era um homem rotulado pela sociedade. Quando olhavam para ele, diziam, olha lá, está vindo o homem que fez a mãe sofrer. E Jabes, cansado desta vida, ele vai colocar um projeto de vida diante de Deus. Ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua imagem. Mas quem pode mudar? Quem pode fazer isso? O próprio Deus. Mas é claro que se não tivesse estímulo da parte dele, se não tivesse força de vontade da parte dele, nunca a sua vida teria saído daquela situação. Quem está entendendo, diga amém. Então está na hora de você mudar sua postura, meu irmão. Está na hora de você começar a pensar diferente. Está na hora de você começar a olhar as coisas diferente. E está na hora de você começar a fazer para Deus aquilo que você não está fazendo. Porque é nessa maneira que nós chamamos a atenção de Deus para a nossa vida. Então, diz a palavra do Senhor que Jabes, ele fez uma oração. E nessa oração ele pediu presença de Deus, proteção contra o mal, e pediu que Deus o abençoasse, aumentasse os seus termos. Sabe o que aconteceu? Ele alcançou diante de Deus, diante dos olhos de Deus, aleluia, o favor de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque ele foi ousado. Ele foi ousado, ele chegou diante de Deus e ele então abriu a sua boca, ele dedicou em oração e ele então tocou o coração de Deus. E Deus, pela sua vez, concedeu o pedido da sua oração. Amém, Jesus?
Não adianta, se você não trabalhar a sua fé, se você não abrir sua boca, se você não entrar nas madrugadas fora, se você, meu irmão, não fizer a sua parte, não tem quem faça por você. E são nessas horas que nós chamamos a atenção de Deus na nossa vida. Sabe por que a vida de muitas pessoas não mudam? Que tem muitas pessoas que já fazem 10, 20, 30 anos se encontram da mesma forma? É porque nunca tiveram a ousadia de quebrar uma barreira chamada incredulidade na sua vida. Porque a incredulidade é a barreira entre você e Deus. Ah, mas eu oro a Deus, de que jeito? Com fé ou sem fé? Porque tem gente que ora sem fé. Tem gente que ora a Deus, mas não convence a Deus da sua oração. Então nós precisamos colocar diante de Deus com a certeza absoluta do nosso coração, em saber que Deus vai fazer, em saber que Deus vai falar. Porque só Ele é Deus, irmão. Não tem outro caminho para nós. Aleluia. Outro personagem da Bíblia que fez um projeto de vida foi Daniel. A palavra do Senhor diz que Nabucodonosor invadiu Israel, destruiu Israel, queimou, derrubou o templo, queimou suas portas a fogo e levou Daniel junto com seus amigos para a Babilônia. Quando Daniel chegou na Babilônia, uma cidade totalmente hostil, só a palavra Babilônia já mostra para nós como era o estilo de vida naquela cidade, né? Idolatria, prostituição. Daniel, a Babilônia estava de Israel 2.000 quilômetros de distância. Daniel podia chegar lá, longe dos olhos da sua família, longe dos olhos do amigo, daqueles que o conheciam. Ele podia chegar lá e se corromper. Ele podia chegar lá e viver conforme a Babilônia vivia. Mas não, ele fez um projeto de vida. Quando ele pisou na Babilônia, quando Deus separou ele, Mesaque, Sadraque e Abednego, para poder servir ao rei no templo, ele fez um projeto de vida. Diz a palavra do Senhor, aleluia, que Daniel 1:8 diz assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido na mesa do rei, e solicitou ao chefe oficial dos oficiais permissão para se abster daquele alimento. O que ele propôs? Falei, bem, eu estou aqui agora. Deus me trouxe nesse lugar. Eu queria estar no meu país. Eu queria estar na minha família. Mas Deus me trouxe aqui. Aí o que Daniel fazia? Então eu vou propor algo para Deus. Eu vou consagrar minha vida. Aleluia. O projeto de vida de Daniel certifica-se na fidelidade imbatível a Deus, na obediência aos seus mandamentos e na manutenção da sua identidade judaica, mesmo estando exilado na Babilônia. Sabe o que ele entendeu? Vou fazer um projeto de vida, não vou parar de buscar Deus, não vou me contaminar com a comida desse reino, aleluia, não vou deixar de ser quem eu sou. Esse é o meu projeto de vida da Babilônia. E sabe o que aconteceu? Deus honrou a Daniel. Amém? Sabe por quê? Porque ele não mudou. Ele poderia mudar. Ele não mudou, ele seguiu à risca aquilo que ele determinou na sua vida. O seu projeto de vida era esse, era viver na Babilônia, ser reconhecido como homem de Deus na Babilônia, sem se misturar na Babilônia. Quem está entendendo, diga amém. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Não são as circunstâncias que movem a nossa vida, é a nossa vida que move as circunstâncias nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Então Daniel construiu o seu projeto de vida em cima disso. E ele honrou a Deus. A palavra do Senhor diz que ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele ia na sua casa,
subia, cara, ele tinha um sobrado, ele ia na parte de cima, abria a janela para Jerusalém, e ali ele orava 3 vezes ao dia. O diabo ficou tão furioso contra isso, pegaram ele nisso, né? Fizeram um estatuto, para que aqueles que não adorassem somente Nabucodonosor, seriam lançados na cova dos leões. Mas Daniel não se curvou, amém? Porque quem serve a Deus não se curva a nada, a não ser diante dele. Aleluia. Não se curva a homem, não se curva a circunstância, não se curva diante de problemas. Levanta a cabeça, vai em frente. Está doendo, está caminhando, está glorificando, está exaltando. Não para nada, não para. Sabe por quê? Porque ele sabe que é Deus na vida dele. E diz a palavra que foi lançado na cova dos leões por isso. O rei não dormiu. De manhã cedo, no outro dia foi lá: Daniel, você está vivo? E ele gritou lá de dentro: sim, rei, estou vivo. Porque Deus achou inocência em mim. Não fui acusado de nada. Eu estava na presença do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Deus vai realizar o seu projeto. Mas a partir do momento que você não se desviar desse projeto, de você lutar por ele, orar por ele, buscar a Deus por ele, e fazer isso até isso se concretizar na sua vida. Entenda isso. Deus não chamou nós para voltarmos atrás. Foi lido aqui em Hebreus. Deus nos chamou para avançar. Ele não tem prazer daquele que deixa de andar pela fé. Ele não tem prazer daquele que recua, não. Ele tem prazer naquele que avança, naquele que vai em frente, aleluia, que não se curva diante de circunstância. Então a tua vitória está perto de você. E às vezes você está achando que está distante, não está perto. É só você continuar. Aleluia. Depois disso, em Daniel 5:12, vai dizer que Deus abençoou a Daniel com um espírito excelente. Amém, Jesus? Por que Deus abençoou Daniel com um espírito excelente? Porque Daniel fez um projeto de vida e honrou o projeto de vida dele diante do Senhor. E Deus o abençoou com um espírito excelente. Ninguém era mais sábio no reino da Babilônia do que Daniel. E nem tanto ele foi colocado como presidente da Babilônia. Sabe por quê? Porque o rei viu nele que o próprio Deus estava nele. Quem está entendendo, diga amém, aleluia. Deixa Deus pairar na sua vida. Deixa Deus entrar no seu interior. Deixa Deus estar junto com você. Porque um dos nomes do Senhor Jesus é Deus Emanuel, Deus conosco. E Deus conosco, se você for procurar na tradução, não é Deus do seu lado, é Deus dentro de você. Você tem um tesouro, aleluia, em vaso de barro. Nós somos barro. O pó, a minha carne vai voltar para o pó da terra. Mas tem algo precioso dentro de mim, chamado Espírito de Deus, que vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Então não desista. Vá em frente. Aleluia. Outro personagem que construiu um projeto de vida maravilhoso foi Abraão. Em Gênesis capítulo 12 fala do chamado e a missão de Abraão. Abraão, Deus convidou Abraão a sair do meio da tua parentela. Entenda, Deus convidou. Deus vai falar: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Se Abraão não quiser sair, Abraão não saiu. Mas Abraão ousou crer em Deus. Quem está entendendo, diga amém. E isso foi imputado a ele por justiça. Sabe o que acontece quando você crê em Deus? Sabe quando você bate o pé e fala: não, meu projeto vai dar certo, porque eu apresentei a Deus e eu vou buscar isso, e isso vai dar certo na minha vida, eu não vou arredar o pé. E quando isso não acontecer, sabe o que vai acontecer? Deus vai imputar isso com justiça na sua vida. Agora eu digo para você, a vida de Abraão foi uma vida sossegada, só porque Deus falou para ele sair do meio da tua parentela, falou com ele só para ele fazer o que Deus estava mandando. A vida de Abraão foi sossegada? Não. Em vários momentos que fala da vida de Abraão, Abraão teve que superar na fé. Superar na fé. Abraão enfrentou guerras. Abraão enfrentou
deserto. Abraão enfrentou Egito. Abraão enfrentou muitas coisas na sua vida. E nem entanto foi declarado no livro de Hebreus como o pai da fé. Sabe por quê? E porque em nenhum momento ele duvidou daquilo que Deus havia, aleluia, profetizado sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Assim como Deus profetizou na vida de Abraão, Ele está profetizando na sua vida hoje. Porque não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Jesus que te escolheu. E é por isso que nós precisamos seguir firme em frente. Então, se você pegou o seu projeto de vida, aleluia, faça ele com a maior seriedade da sua vida. Porque vai dar certo. Você vai alcançar aquilo que você está pedindo nesse projeto de vida. Porque você vai alinhar o seu projeto com a vontade de Deus na sua vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Apóstolo Paulo, a palavra do Senhor diz que em Atos dos Apóstolos capítulo 9, Paulo havia acabado de consentir a morte de Estevão. E diz a palavra do Senhor que ele havia pedido cartas para poder alcançar os discípulos que estavam em Damasco. Apóstolo Paulo, ainda como Saulo, foi um perseguidor da igreja. E ele tanto perseguiu como prendeu e até matou aqueles que confessavam Jesus Cristo como Salvador. Mas quando o apóstolo Paulo estava indo a Damasco, diz a palavra do Senhor que ele, aleluia, que ele encontrou Jesus. Jesus apareceu numa luz muito forte, ele cai do cavalo, fica cego, é levado à rua chamada direita, deixada dentro de uma casa, e o apóstolo Paulo, ele fica 3 dias sem enxergar, sem comer, sem beber, em oração. E isso me chamou a atenção. O que Paulo estava fazendo? Sem comer, sem beber, em jejum, em oração. Ele estava tentando entender o que estava acontecendo com ele. E depois que Ananias chega e ora por ele, e Deus já havia revelado ali ao apóstolo Paulo que Ananias viria. Essa foi a confirmação dentro do seu coração. E ele então entendeu que verdadeiramente Jesus Cristo era o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Dos seus olhos caíram como escamas, o seu entendimento abriu, e ele começou, aleluia, a pregar o Senhor Jesus por onde andava. Ele fez o seu projeto de vida sobre o Senhor Jesus que havia se revelado a ele. Paulo diz: eu não tenho minha vida por preciosa, antes que eu venha realizar a vontade de Deus, pregar o evangelho, anunciar aquilo que foi entregue. Eu quero te dizer essa noite, meu irmão, aleluia, quando nós determinamos algo na nossa vida, quando nós colocamos em oração diante de Deus, nós temos que buscar aquele avinco, porque Deus não se agrada daquele que volta atrás. O apóstolo Paulo, aleluia, ele deu a sua vida, o seu tempo, foi preso, açoitado, apedrejado, sofreu naufrágio, todas as dores desse mundo, Paulo passou por ela, mas não abriu mão do seu projeto, Jesus Cristo de Nazaré. Quem está entendendo, diga amém. Muitos disseram para ele: para de pregar Jesus, Paulo, para de pregar, você é um fariseu, para de dar voz a essa seita. E ele disse: não, eu vou até o fim. E ele foi até o fim. Ele deu a sua vida pelo evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Isso demonstra para você, meu irmão, que eu e você não podemos parar por causa de alguns obstáculos que acontecem na nossa vida. Às vezes as coisas já não saem do jeito que quer, já fala: não quero mais, não quero mais pensar nisso, vou desistir. Entenda, consagre o seu projeto de vida a Deus. Entregue os seus planos, consagre os seus planos a Deus, e Ele vai conduzir você a realizar esses projetos na sua vida.
Amém, Jesus? Outro homem que eu quero falar é sobre Josué. A palavra do Senhor diz que Deus chama Moisés com 80 anos. Com 80 anos para libertar o povo hebreu das mãos dos egípcios. Moisés, ele vai ficar na frente do povo de Israel, do povo hebreu, até os 120 anos, 40 anos. Ele fica na frente do povo. Nisso, Moisés morre. E quando Moisés morre, Deus vai chamar quem? Josué. Quando Deus chama Josué, Deus tem consciência que está chamando um homem que nasceu em cativeiro. Josué, ele nasceu escravo. Ele era de uma geração que nasceu escravo no Egito. Mas Josué, ele não se comporta como escravo. Porque uma coisa é você ter sido escravo, mas deixar depois de algum tempo se descomportar como escravo. E essa liberdade só quem traz verdadeiramente é o Senhor Jesus. Porque tem muitas pessoas achando que são libertos, achando que estão, aleluia, curados, mas infelizmente não estão. Porque ainda não mudaram a sua maneira de pensar, de enxergar. Josué, ele passou por um processo. Ele andou do lado de Moisés por 40 anos. E ele viu, aprendeu e ouviu Deus falar. No entanto, Deus chama Josué depois que morre Moisés. E fala para ele, olha, você tem uma missão. Você vai colocar esse meu povo dentro da terra que eu prometi a eles. E o que Deus fala para ele? Olha, você vai ter que andar sobre a Torá, sobre os 5 livros que o Moisés escreveu. Ali está a minha lei, ali estão meus mandamentos. Guarda aquilo no teu coração, não se esqueça daquelas palavras, não aparta da sua boca. E sabe o que Deus falou para ele? E assim você será bem sucedido. Irmãos, o projeto de vida de Josué estava em cima da obediência à palavra de Deus, para que ele alcançasse, aleluia, a vitória da sua missão. Então, muitas das vezes, para que eu alcance a minha promessa, para que você alcance a tua promessa, Deus, ele mostra para nós o caminho, que é o que ele está dizendo aqui nesta noite. Não pare de andar pela fé. Não pare diante das dificuldades. Ele disse a Josué, sê tão somente corajoso. Por quê? Porque teria momento que Josué teria que se esforçar ao máximo, não poderia ter medo e enfrentar as batalhas, como Josué enfrentou várias batalhas na vida dele. Ele foi um homem mais guerreiro do que o próprio Moisés. Mas Deus o capacitou. E dentro do projeto de vida de Josué, ele não desviou os olhos dele do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Sofreu algumas derrotas, porque é necessário. Muitas das vezes eu e você também sofreu algumas derrotas, para mostrar que nós somos dependentes de Deus. Mas a maioria das vezes Deus deu vitória a ele. Aleluia. E ele conquistou a Canaã, a terra prometida, aonde a terra sonhada pelo povo de Deus. Josué levou o povo para lá, cruzou o Jordão, chegou, aleluia, em Canaã. E Deus realizou, aleluia, aquilo que ele tinha dito, prometido ao seu povo, através da fidelidade, do amor de Josué. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmão, nós temos aqui exemplo de homens que construíram a sua vida sobre a palavra de Deus. E esse foi o projeto de vida deles. Eu quero que você foque nisso nessa noite. Porque se esses homens de Deus venceram, você também vai vencer. Se eles alcançaram o seu objetivo, você também vai alcançar. Se eles conseguiram tirar do papel e concretizar na sua vida o que eles buscaram, você também vai conseguir fazer isso.
Mas não desvie a sua atenção nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe somente para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus de Nazaré. E Ele vai conduzir você à sua vitória. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então o projeto de vida já está com você. Agora basta você orar a Deus e alinhar o seu sonho com a vontade de Deus na sua vida. Amém, Jesus? E aí logo você vai estar aqui em cima dando testemunho daquilo que você sonhou, alvejou, aleluia, projetou, vai estar acontecendo na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus? Mas não abra espaço para dúvida. Porque o diabo, nosso adversário, ele é especialista em colocar dúvida. Ele é especialista em bombardear sua mente, em mandar setas dizendo: você não vai conseguir, não vai dar certo para você, esquece o que você está pedindo, Deus não está te ouvindo, esquece, para Ele você não é nada. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Mentira do diabo. Amém? Ele não conquistou, não quer que você conquiste. Então não caia na conversa dos maus pensamentos. Trabalhe a sua mente para não dar ouvido aos maus pensamentos, porque ela vem do diabo para tentar roubar a esperança do seu coração. Mas Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, Ele já preparou para nós um caminho de bênção, de vitória, de conquista, aleluia. Ele já profetizou sobre a nossa vida, nós já temos a promessa de Deus, aleluia, sobre as nossas vidas. Então sobre essa promessa nós vamos orar, sobre essas promessas nós vamos determinar, sobre essas promessas nós vamos, aleluia, colocar o nosso joelho no chão, e o milagre vai acontecer na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Se coloque de pé nessa noite.